Bernarde, protestou espantada e aflita. Como pode falar assim? Bernarde, em outro tom, respondeu meditativamente. Como posso? Não, o verdadeiro problema é este. Como é que não posso? Ou antes, pois sei perfeitamente por que é que não posso. O que eu sentiria se pudesse, se fosse livre, se não estivesse escravizado pelo meu condicionamento? Mas, Bernarde, você diz as coisas mais espantosas. Você não tem o desejo de ser livre, Lenina? Não sei o que você quer dizer. Eu sou livre. Livre para me divertir da melhor maneira possível. Todos são felizes agora. Ele riu. Sim, todos são felizes agora. Nós começamos a dar isso às crianças a partir dos 5 anos. Mas você não deseja ter liberdade para ser feliz de algum outro modo, Lenina? De um modo pessoal, por exemplo, e não como os outros? Admirável Mundo Novo é, sem dúvida, um dos livros mais fundamentais da ficção científica, né? Ao lado de outras grandes obras como 1984 e Fahrenheit 451. E é uma obra distópica que eu li na estante distópica, que é coordenada pelo Mário e pelo Félix. Vou deixar todos os links nas descrições para vocês conhecerem. Esse trabalho é super legal, super interessante. Bom, o Huxley então vai nos introduzir em um mundo que é dominado pelo totalitarismo e nós estamos no ano 632 depois de Ford. Sim, Ford, aquele da linha de produção Fabril. E o lema aqui desse mundo é comunidade, identidade e estabilidade. Logo no primeiro capítulo a gente vai entender um pouco mais como é que funciona esse mundo através de um jeito muito legal que o autor expõe isso. Então, nós vamos acompanhar um grupo de jovens cientistas que estão indo conhecer um laboratório onde as crianças são criadas. Eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. E como eles estão fazendo isso pela primeira vez, uma pessoa, o diretor da instituição, vai mostrar passo a passo para eles essa forma como o autor tem de nos explicar como é que funciona tudo isso nesse novo mundo. Então vamos lá, a gente vai descobrir que nesse mundo as pessoas não têm mais filhos da forma natural. Então elas são feitas inseminações in vitro e todo o processo, tanto de fertilização quanto de desenvolvimento do feto e do embrião, ele é feito em incubadoras também. E tudo isso nesses laboratórios que existem. E aqui as coisas vão ficando um pouquinho mais sombrias, assim, se não fosse ruim o suficiente. Os embriões, eles são divididos de acordo com as castas sociais a que eles pertencerão. Então a gente tem os embriões alfa e beta, por exemplo, que são os mais nobres, que vão completar o seu desenvolvimento no tempo normal. E a gente tem os gamas, os deltas e os ys, que são os mais coitadinhos, assim, que são designados para trabalhos braçais, posições menos nobres, menos legais, né? E esses 3 últimos grupos, em menos de 36 horas, eles sofrem um processo chamado Bokanovski. Então é a bokanovskização desses embriões, que nada mais é do que a clonagem. Então eles pegam um único embrião e eles fazem até 96 clones daquela pessoa. E isso é citado como sendo um dos principais mecanismos de controle social mesmo, de estabilidade. Homens e mulheres padronizados em grupos uniformes. Todo o pessoal de uma pequena usina constituído pelos produtos de um único ovo bokanovskizado. Se pudéssemos bokanovskizar indefinidamente, todo o problema estaria resolvido. Resolvido por meio de gamas típicos, deltas invariáveis, ys uniformes. Milhões de gêmeos idênticos. O princípio da produção em série, aplicado, enfim, à biologia. Mas também não para por aí. Então, os embriões dessas castas mais baixas, eles ainda vão passar por vários outros processos até terminar o seu desenvolvimento, e esses processos têm finalidades muito específicas. Então, por exemplo, o pseudo-sangue circula mais devagar, por conseguinte, passa pelos pulmões a intervalos mais longos, portanto, fornece menos oxigênio ao embrião. Nada como a escassez de oxigênio para manter o embrião abaixo do normal. Não lhe ocorreu que para um embrião de Y é preciso um meio de Y, tanto quanto uma hereditariedade de Y? Então, assim, esses embriões são criados em escassez de oxigênio, né, o que vai prejudicar tanto o seu desenvolvimento físico quanto o seu desenvolvimento intelectual também. Eles são submetidos a diversas variações de temperatura, então, por exemplo, quando eles estão em climas um pouquinho mais frios, eles recebem menos alimento, quando eles estão em climas mais quentes, eles recebem mais. Tudo isso para eles preferirem esses climas quentes, já que eles serão mandados para os trópicos e para trabalhar em minas de carvão e locais abafados e tudo isso. E aqui ele fala também, é o segredo da felicidade e da virtude, amarmos o que somos obrigados a fazer. Tal é a finalidade de todo condicionamento, fazer as pessoas amarem o destino social de que não podem escapar.
Então, assim, quando eles nascem, depois que o embrião passa por todos esses processos, as crianças continuam sob a tutela do Estado, não existem pais e mães, como a gente comentou. E o Estado, nesse processo todo de condicionamento, vai continuar condicionando essas crianças agora para moldá-los como membros funcionais e de determinadas posições sociais e de trabalho daquela sociedade. Então, eles são submetidos diariamente a inúmeras repetições de lemas, ladainhas e musiquinhas para corroborar as ideias que são caras a esse sistema social, né? De conformidade também com as suas castas e posições em que elas se encontram. E eles são condicionados também a tratamentos de recompensas e choques de acordo com os que eles querem que seja incentivado ou não, né? Então, o que o governo não é capaz de modificar geneticamente, ele vai fazer um condicionamento pavloviano mesmo. E não é à toa, né, que o Ford é o ser superior desse mundo, porque toda a estrutura social é montada nessa linha de produção. Então, as pessoas são uniformes, a produtividade máxima é bem estabelecida e a produção é em série também, né? E nessa hora eu queria falar um pouquinho sobre essa capa aqui da Biblioteca Azul, desse livro, que mostra bem essa parte, né? Todas as pessoas em série e tem uma pessoa que está saindo um pouquinho do normal aqui, que é mais ou menos o que vai acontecer na história que a gente vai ver. Todo esse processo de produção em série tem como objetivo final a estabilidade social, até que finalmente o espírito da criança seja essas coisas sugeridas e que a soma dessas sugestões seja o espírito da criança. E não somente o espírito da criança, mas também o adulto para toda a vida, o espírito que julga e deseja e decide, constituído por essas coisas sugeridas. Mas todas essas coisas sugeridas são aquelas que nós sugerimos, que o Estado sugere. Outro elemento social importantíssimo é o soma. Com 1 centímetro cúbico se curam 10 sentimentos lúgubres. O mundo quente, cheio de cores vivas, o mundo infinitamente acolhedor criado pelo soma. Fui e serei e me deixam doente, citou. 1 grama e com o sol fico contente. Conseguiu por fim convencê-lo a engolir 4 comprimidos de soma. Ao cabo de 5 minutos, as raízes e os frutos haviam desaparecido. A flor do presente desabrochava inteiramente rósea. O soma é uma substância criada artificialmente nessa sociedade que traz uma sensação de bem-estar imediata, uma sensação de plenitude assim que consumida. E os cidadãos desse mundo, eles são estimulados a consumir o soma a qualquer sinal de desconforto, perante qualquer agrave, perante qualquer contrariedade mínima que eles sofram. E com o soma, nada é incômodo, nada é complexo, nada é ruim. E ele está disponível para todas as castas, em quantidades boas, assim. Então é o escapismo puro mesmo. E um dos personagens desse livro, ele se recusa a tomar esse soma. E ele, em alguma ocasião, ele chega a dizer que ele quer sentir de verdade. Ele anseia por um sentimento um pouco mais complexo do que essa felicidade fácil e simples e que não tem nenhum tipo de profundidade humana, né? Ele chega a nos dizer que ele prefere ser triste e desagradável a outra opção que não seja ele mesmo. O Drink de hoje, então, é a minha representação do soma e ela foi baseada numa passagem em que esse personagem ele está participando de uma rotina de grupo que sempre tem, né? Claro que é obrigatória e é claro que é em grupo, né? Uma sessão como se fosse uma terapia. E é umas cerimônias meio esquisitas, assim. Então, antes de iniciar essa cerimônia, todos eles fazem o sinal do T, né, em homenagem a Henry Ford, que nada mais é do que uma corruptela do sinal da cruz, que a gente conhece. Eles se combinam uma música hipnotizante, com uns tambores batendo, e nessa hora aparece aqui. O presidente fez de novo o sinal do T e sentou-se. A cerimônia tinha começado. Os comprimidos de soma consagrados foram colocados no centro da mesa. A taça da amizade, cheia de refresco de morango com soma, foi passada de mão em mão e com a fórmula "beba ao meu aniquilamento", levado 12 vezes aos lábios. Então, essa "beba ao meu aniquilamento", né, é o aniquilamento do indivíduo, porque agora ele faz parte desse coletivo e isso não é negociável. Depois disso, eles entram num frenesi religioso, assim, começa uma orgia, uma loucura, porque também vale acrescentar que nessa sociedade, o que a gente consideraria promiscuidade nada mais é do que o natural, o aceitável. E você ter apenas um parceiro é que é considerado uma aberração, assim, né? E engraçado, no prólogo, o Huxley escreve que à medida que você diminui a liberdade política e econômica de uma sociedade, a liberdade sexual tende a aumentar como uma forma de compensação.
E esse estímulo que a sociedade dá a esses relacionamentos múltiplos e bem curtos, bem efêmeros, né? É exatamente para você evitar o desenvolvimento desses relacionamentos mais complexos e mais duradouros, que na visão desse mundo só vão trazer dor e complicações, então é melhor evitar mesmo, né? Então esse drink eu me baseei nessa passagem, nesse refresco de morango, e aí eu decidi acrescentar a ele uma espuma de morango, de xarope caseiro de morango, que, nossa, é a coisa mais deliciosa. Ela é que nem o sono, ela te traz satisfação imediata. Ela liga todos os botões do seu cérebro de felicidade, assim. Vamos experimentar. É tão bom. Pode não ser tão doido quanto o Soma em si, mas olha, eu acho que tá bem perto, viu? Eu tô feliz, nada mais é complexo, nada mais é difícil. Dá bigodinho, né, que a gente tá falando de espuma, mas vale a pena, tá? Vou deixar a receita amanhã no Instagram Drinks e Livros. Bom, vamos falar um pouquinho do prólogo então. Nesse prólogo, Huxley vai falar um pouquinho sobre seu processo de criação e como ele temia que o totalitarismo voltasse ao mundo que ele conhecia. Lembrando que esse prólogo aqui foi escrito em 1946. Não há, por certo, nenhuma razão para que os novos totalitarismos se assemelhem aos antigos. O governo pelos cacetetes e pelotões de fuzilamento, pela carestia artificial, pelas prisões e deportações em massa, não é simplesmente desumano. Ninguém se importa muito com isso hoje em dia. É de maneira demonstrável ineficiente. E numa época de tecnologia avançada, a ineficiência é o pecado contra o Espírito Santo. Um Estado totalitário verdadeiramente eficiente seria aquele em que os chefes políticos de um poder executivo todo-poderoso e seu exército de administradores controlassem uma população de escravos que não tivessem de ser coagidos porque amariam a sua servidão, que é aquilo que a gente conversou de todo o condicionamento, né? Para você ter um ser Y, você precisa de um meio Y, de um condicionamento Y, para que ele ame aquela servidão dele, porque ele nunca teve nenhuma escolha a esse respeito. O título do livro, que é Admirável Mundo Novo, também é uma coisa interessante de se notar. O Huxley ele pega emprestado essa frase, né, de uma peça de William Shakespeare chamado A Tempestade. E eu vou ler um trechinho onde ele é citado para vocês verem o contexto, né? O contexto é o seguinte, né? Existe um indivíduo que por inúmeros motivos ele não faz parte dessa sociedade que a gente vem citando. Ele ficou afastado e agora ele vai até lá, ele vai conhecê-la finalmente. Ele sempre ouviu histórias sobre isso, ele está muito feliz de poder ir até lá. E aí ele pronuncia, né? Oh, admirável mundo novo, repetiu. Oh, admirável mundo novo que encerra criaturas tais. Partamos em seguida. Você tem às vezes um modo de falar bem curioso, disse Bernard, admirado e perplexo, encarando-o. E, de qualquer modo, não seria melhor se você esperasse para ver esse mundo novo? Então, assim, a ironia aqui está em alguns níveis, né? Primeiro porque, como nós leitores já sabemos nessa altura do livro, essa sociedade realmente não é a coisa mais admirável e legal quanto ela parece ser a princípio, né? E segundo, porque em A Tempestade, a personagem que fala isso, né? Oh, admirável mundo novo que encerra criaturas tais, ela também fala com muita inocência e mal sabe ela o que vai esperar ela nesse admirável mundo novo para o qual ela está indo, né? E assim, vocês podem ter reparado que eu falei bastante sobre a construção de mundo e quase nada sobre o enredo e os personagens, a não ser pequenas citações. E assim, eu venho percebendo que isso não é muito incomum nas minhas leituras de ficção científica, principalmente nesses clássicos, né? Isso aconteceu bastante comigo, por exemplo, no Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que tem vídeo aqui no canal também. Eu gosto muito desse universo criado pelo Huxley, eu gosto muito das suas regras e da sua inventividade, de como as coisas funcionam. Mas os personagens, qualquer coisa. Eu não me apeguei muito a eles, assim. O mundo é muito mais interessante do que a história em si, na minha opinião, né? E assim, mas tudo bem, isso não tira a experiência, mesmo assim eu achei uma leitura muito legal, muito interessante, e como a gente já conversou, né, são os livros fundadores da ficção científica, então tem que entender toda essa importância por trás dele, e não só se basear, tipo, não gostei dos personagens, quando você vai fazer uma crítica dessas. Até porque se você pensar, esses personagens não é pra eles terem muita personalidade mesmo, né, porque eles estão lá sendo produzidos em série, então faz sentido até, né.
Então é isso, gente. Essa aqui foi a minha resenha sobre Admirável Mundo Novo. Foi uma leitura super interessante, tá bom? Vou deixar, então, como eu já falei, os links pra estante distópica pra vocês na descrição, tá bom? E amanhã vocês podem checar a receita desse drink, o Soma, né? Que é uma delícia, satisfação imediata, todos os seus problemas resolvidos em alguns minutos enquanto você experimenta essa deliciosa espuma de morango. Saúde pra vocês. Vou ficar aqui um pouquinho de escapismo. Ai, cheiro. E a gente se vê na próxima, tá bom? Não esquece de passar